Como avaliar influências viscerais na dor lombar crônica? Esse vídeo é para você especificamente, ou que sofre com dor lombar crônica, ou profissional, fisioterapeuta, tá? Que atende pessoas com dor lombar crônica. Tá? Porque existe sim uma parcela de pessoas com dor lombar crônica, que não são maioria, são minoria, que recebem a influência visceral como mais um fator naquela percepção de dor. Não que a influência visceral esteja causando a dor lombar, tá? Já vamos desconstruir de cara essa ideia, ok? Bem, vamos lá. Uma dor lombar crônica, normalmente um pouco mais difusa, em geral sem relação direta com movimentos específicos. Muitas vezes você já concluiu que existe ali um mecanismo predominantemente nociplástico, tá? Para justificar aquela percepção de dor. E aí você vai tentar considerar uma influência visceral como sendo ou não relevante, para depois disso saber o que fazer, tá? Por quê? Porque manifestações viscerais podem, através do mecanismo de dor visceral referida, sim, gerar sintomas em estruturas musculoesqueléticas. Primeira característica fundamental, essa pessoa com dor lombar crônica também experimenta atualmente ou tem uma história de dor abdominal, de dor anterior, de dor lateral, uma dor que muitas vezes se apresenta simultaneamente, né? Na frente e atrás, na frente e percorrendo todo esse trajeto lateral até chegar atrás, tá? Então, se essa dor abdominal existe ou já existiu, isso é uma característica importante da gente considerar, porque dor anterior no tronco tem forte associação com alterações viscerais que já existiram ou que ainda estão ativas, tá? Segunda característica, além da apresentação de dor anterior, se essa pessoa traz uma história clínica relevante de algum sistema visceral que possa, por localização, se relacionar com aquela dor lombar. Por exemplo, eu não vou pensar, diante de uma suspeita de influência visceral para dor lombar, no funcionamento da tireoide, vamos supor, tá? Porque é um órgão que está lá para cima. Eu vou pensar mais lá para baixo, né? Eu vou pensar em toda a parte digestiva, sobretudo do intestino delgado para baixo, intestino grosso, então episódios de diarreia, de constipação, algum diagnóstico clínico envolvendo a digestão, tá? Pode ser relevante. Alterações com o sistema urinário, né? Alterações renais, porque isso já é bem conhecido, né? Até do público leigo geral. As litíases, os cálculos renais, a história de cólica renal, né? Isso é relevante de ser considerado. A própria manifestação urinária, né? Infecções urinárias ali, seja no homem ou na mulher, de repetição. E em se tratando de pelve, né, o que pode se justificar bastante, toda a parte reprodutora, digamos assim, né? No caso da mulher, todo o sistema ginecológico, como é todo esse histórico envolvendo ovário, envolvendo útero, menstruações, tem dismenorreia, não tem dismenorreia, enfim, como é essa história clínica do sistema ginecológico, no caso do homem, envolvendo toda a região do pênis, do escroto, enfim, o sistema urológico todo, tá? Isso é fundamental, considerar uma manifestação atual de alterações viscerais ou uma história, porque não precisa ter uma alteração atual para que esse mecanismo de dor visceral ainda se manifeste de forma referida. Essa história pode ter sido resolvida lá atrás, tá? Essa é a segunda característica. E a terceira característica, das mais importantes, né, é a relação cíclica dessa dor lombar com alterações do sistema visceral em suspeita. Exemplo prático, dor lombar no período pré-menstrual, enquanto experimenta ali a cólica menstrual, por exemplo. Poxa, está bem associado, né? Vem uma vez por mês, nesse período, depois cessa, vem no mês seguinte. Enfim, é um exemplo, digamos assim, didaticamente ideal. Nem sempre é assim. Se você tem influências da digestão, por exemplo, você vai poder perceber quanto mais constipada essa pessoa está, mais ela relaciona que aumenta a chance dessa dor lombar se tornar mais intensa, por exemplo. Se ela manifesta
enfim, alterações no aspecto das fezes, diarreia, constipação. Se ela se sente muito distendida, né, o abdômen distendido, quando ela se sente distendida, seja ou não por um acúmulo e produção excessiva de gases, ela tem mais chances ou não de perceber dor lombar. Ou seja, a relação cíclica da dor lombar com essas alterações, com esses sinais e sintomas do sistema visceral em suspeita, né? Se você tem pelo menos 2 dessas 3 características presentes, vale muito a pena você aprofundar uma investigação, porque essa influência visceral, ela sim pode ser relevante como mais um fator, né? Apenas mais um fator, como eu expliquei no início do vídeo, sem justificar causalidade nenhuma, né? Mas esse fator precisa ser investigado e precisa ser tratado. Você, como fisioterapeuta, provavelmente vai poder fazer muita coisa de avaliação e intervenção para esse paciente, mas provavelmente você vai precisar encaminhar também para outros profissionais, para o médico responsável, né, na área específica, para nutrição, para, enfim, qualquer outra profissão que necessite, tá certo? Então, leve em consideração essas 3 características, comece a colocar em prática e lembrando, veja, alguns dados epidemiológicos que ajudam. Aproximadamente 2 em cada 10 pacientes com dor lombar crônica trazem também dor abdominal, percebem também dor abdominal, o que já seria a primeira característica, mas ele não vai falar isso para você, sabe por quê? Porque ele acha que não é para dizer para o fisioterapeuta que ele tem dor na barriga, ele vai dizer para o médico, para o clínico, para o gastro, tá? Mas ele dificilmente vai dizer se você não perguntar, então passa a incluir aí na sua anamnese, tá bom? Toda a investigação, né, aprofundada, além disso existem as características secundárias, terciárias, eu exploro muito na formação somatovisceral, tá? Que está bem completa nessas relações, né, dor visceral e dor musculoesquelética. Então, se você quiser estudar mais comigo, aprofundar seu conhecimento, vamos para lá que a coisa vai ser muito mais complexa, tá bom? Valeu e um abraço!